Diz assim: eu não alcanço a bênção porque eu me saboto. Aí você, não é o versículo ainda de hoje, mas a palavra de Deus ela fala assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Aí você fala assim: poxa, mas eu tenho pedido, eu tenho batido, eu tenho buscado e eu não tenho alcançado, né? Será que eu não sei pedir? Será que Deus é tudo isso mesmo que vocês falam, que Ele dá, que Ele abre as portas? Será que eu estou pedindo certo? Será que é assim mesmo? É assim mesmo. Você pede e Deus te dá. Você bate e a porta se abre. Amém. Você busca e você encontra aquilo que você quer. Mas você só pode fazer isso se você não se sabotar. E nós nos sabotamos diariamente, todas as vezes que nós queremos alcançar, que nós temos sonhos a realizar, nós nos sabotamos e não conseguimos, porque os nossos pensamentos, eles confundem as nossas ideias. As confusões mentais vêm confundir as nossas ideias e nós não alcançamos aquilo que nós estamos verdadeiramente buscando. Amém? Você pode pensar: eu não me saboto, eu não. Você vai ver que você também faz parte, assim como eu, de pessoas que se sabotam e que às vezes a bênção está tão próxima, mas dá uma escorregadinha e aí você deixa de escapar das suas mãos. Mas Deus dá. Deus é misericordioso. Amém. Deus é bondoso. Amém. Deus é de um coração tremendo. E eu coloquei aí sim o versículo de hoje, em Josué 1, 9 e 10, diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tem outro? Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo... Então, deixa essa parte. Vamos lá, versículo 9. Não te mandei eu, volta para mim no 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o bispo Bill é contigo por onde quer que andares. Não, o Senhor é contigo. Quem é contigo? Senhor. Quem é contigo? Senhor. O Senhor é contigo por onde você andar, onde você fizer a planta dos teus pés, onde você tocar, o Senhor é contigo. Não sabote o plano de Deus para a tua vida. Oremos a Deus. Senhor Deus Pai, Deus bendito, Deus amoroso, Deus de amor bondoso, nós sabemos, ó Deus, o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, quão grande é o teu amor e a tua misericórdia por nós. Nós sabemos que a tua fidelidade já se renovou nesta manhã, ó Pai. E nós nesta hora nos abrimos, ó Pai, para receber a tua palavra, Senhor, palavra que virá dos altos céus. Ó Deus, eu te peço nesta hora, inspira a minha vida, Senhor, usa a minha vida, ó Pai querido, a minha voz, a minha boca, ó Deus, e o meu espírito seja um contigo, ó Deus, para que tu realizes aqui, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para este dia. Assim nós queremos, assim nós recebemos, em o nome de Jesus. E aqueles que creem e recebem em seus corações digam amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Bispa. Então vamos lá. Eu coloquei aqui no telão uma definição de autossabotagem. O que é a autossabotagem? É uma ação negativa que nós infligimos a nós mesmos. Como assim, né? Como que isso acontece? É que assim, a maioria de nós, uma vez ou outra, já se sabotou. Aí ela fala, eu nunca me saboto, né? A gente estabelece metas
a gente tem intenções, a gente cria planos, né? A gente é claro naquilo que nós queremos, mas logo em seguida nós nos sabotamos. Sabe por quê? Porque nós permitimos a dúvida. A dúvida é a maior arma. Os pensamentos, as emoções negativas, elas vêm, elas nos preenchem, elas trazem insegurança e elas trazem crenças limitantes. Você sabe o que é uma crença limitante? Olha, eu não sei, eu vou contar uma história aqui, porque me contaram que no passado tinha um desenho chamado Lip e Hard. Não é do meu tempo, eu fiquei sabendo disso agora, esses dias, né? Tinha um leão que chamava Lip e tinha uma hiena que chamava Hard. Quem lembra disso? Aí, ó, ninguém levantou. Quem é esperto não levantou a mão. Eu vi no YouTube isso daí, né? Eu vi no YouTube esses dias. E aí o Lip falava: vamos lá, nós temos o direito, nós vamos pegar aquela caça, nós vamos ali. E o Hard falava com as suas crenças limitantes: não vamos, isso não vai dar certo, ó céu, ó vida, ó azar, né? Então assim, ele era extremamente negativo, né? Então, crenças limitantes é tudo aquilo que te prende a não conquistar aquilo que você já projetou. Não vai dar certo, eu não vou ter dinheiro para pagar, se eu começar isso daqui, eu não vou terminar. Isso daí é que vem atrapalhar demais e que vem causar, uma das causas da autossabotagem. A autossabotagem é geralmente um comportamento inconsciente, muitas vezes conduzido pelas nossas inseguranças e medos. Às vezes, isso pode ser uma tática nossa mesmo, né? A gente não quer se frustrar, a gente quer evitar a frustração lá na frente. Então, o que você tem aprendido quando você vai, vou dar um exemplo, procurar um emprego? Você vai lá e você está precisando desse emprego e você está com o seu currículo na mão lá, fez centenas de currículos, entregou 3. Por que você só entregou 3? Porque está difícil o mercado. O novo governo é ruim. Não tá assim fácil, né? Está todo mundo fechando. Não, mas você não fez 100 currículos. Se você fez 100 currículos, você entrega 100 currículos. Então, mas eu não vou entrega naquela loja. Você não quer trabalhar naquela loja? Você não quer vender aquela roupa? Você não quer trabalhar ali? Então, vai ali, mas não estão precisando. O não estão precisando, você já se sabotou. Porque você pode entregar um currículo em algum lugar e não estarem precisando de ninguém ali, mas a pessoa pode falar: eu gostei de você, você tem uma postura boa, você parece uma pessoa honesta, eu vou fazer um teste, esteja pronto para esse teste. Quando você vai entregar um currículo, por exemplo, as pessoas falam aí fora: o não você já tem. Não, o sim você já tem. Amém. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então, o sim você já tem. O não é a pessoa falar: realmente eu não estou precisando de ninguém. Mas você já tem o sim de Deus. Amém. A tua vontade, o teu querer. Deus coloca o desejo, Deus coloca o querer, mas é Ele quem faz o realizar. Não é aquela loja, é uma loja melhor, é uma loja que não vai trabalhar de sábado e domingo, é uma loja que você vai ter mais, uma situação financeira melhor, você vai ganhar mais, vai ter melhores benefícios, mas não é: não vou pegar, o salário é muito pouco, não quero. Não é assim, não é assim. Vai, começa pequeno, pensa grande, porque Deus vai te levar a patamares ainda maiores. Então a gente cria essa autossabotagem que é para não nos frustrarmos. Eu vou entrar ali, mas a pessoa não vai gostar de mim. Já foi. Então eu nem vou entregar o meu currículo, porque eu vou entrar, a vaga está ali, mas não é para mim. Então você já se sabotou.
Alguém já passou por isso? Talvez você mude um pouquinho a situação. Então, esses hábitos, eles são prejudiciais. Essas atitudes, né? Essas autocríticas que impedem de termos uma vida feliz, né? De criar uma vida que queremos, isso nos atrapalha no dia a dia, né? Se eu penso nas coisas possíveis que poderiam dar errado, então eu não serei pego de surpresa. É isso que nós pensamos. Eu já imagino o que vai acontecer se der errado. Então você já se auto-sabotou. A palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. 30. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Então nós sabemos a história do nosso povo, lá de Moisés. Ele abriu o mar e passou todo mundo em seco, e todo mundo ficou livre do Egito. Nós já sabemos o que acontece quando nós colocamos os nossos pensamentos, os nossos olhos no Senhor. Então agora eu vou fazer uma dinâmica só para você pensar, tá? Você não precisa sair do seu lugar, você não precisa levantar sua mão, você não precisa nada disso, né? Não se acuse, né? Igual o Olímpio Mar, não se acuse, né? Frequentemente, vou te fazer algumas perguntas, você vai pensando. Frequentemente você já comparou e mediu o seu sucesso com os dos outros? Eu também trabalho ali onde ele trabalha, eu faço a mesma coisa que ele, mas por que ele é mais bem sucedido que eu? Por que o patrão gosta mais dele do que eu? Ou nós fazemos a mesma coisa, eu trabalho na A e ele trabalha na B, mas por que ele ganha mais do que eu? Por que? Assumiu que você é impotente a toda e qualquer circunstância? Eu não posso, não é para mim, isso não é para mim. Eu conheço uma história de um rapaz que um dia trabalhava numa empresa e o patrão falou assim para ele: você é o próximo gerente. Ele falou: não, passa para o outro porque eu não tenho condições. Projetou negativamente o que as pessoas pensam sobre você? Ele é gordo, ele é careca, ele é feio, ele é magro. A sua mãe sempre dizia para você, o seu pai, ou o seu professor falava: é um incapaz, não vai para lugar nenhum. E aí você fica com aquilo no seu inconsciente, e aquilo vai te projetando para não conseguir. Eu não vou avançar, eu não vou ser bem sucedido, eu nunca vou ser nada na vida. É excessivamente crítico a você mesmo e aos outros. Fala a Deus, né? Por que o pastor não fala comigo? Por que acontece às vezes na igreja, na própria igreja, né? Por quê? Né? Por quê? Vai pensando aí. Se culpou por uma vida inteira por ter errado. Se eu tivesse comprado aquela casa lá em 1930, se eu tivesse casado, se eu quisesse, se eu fosse, ignorou as suas necessidades pessoais. Viajar? Imagina, gastar dinheiro desnecessariamente. Eu vou falar para você, você tem que viajar, e de preferência comigo, tá? Não me levar na viagem, mas comprar a passagem, a viagem comigo, né? Deixa para lá isso daí. Depois a gente conversa, meu cartão está aqui, a gente fala isso no final do culto. Mas às vezes você ignorou isso, falou assim: eu não, que viajar, que gastar dinheiro, eu tenho que trabalhar, meu nome é trabalho. Não, o seu nome é família. A sua família precisa de você trabalhando, porque você tem que levar a comida para sua casa, para sua vida, para o seu lar. Mas a família também precisa de descanso, de lazer, de satisfação, de alegria e tudo mais.
Então, essa é uma igreja que viaja, essa é uma igreja de pessoas que se comprometem com a família, né? Em nosso ministério, e nós queremos que você também descanse, que você também tire férias. Ah, mas tem culto na igreja. Tudo bem, tem culto na igreja, você vai para uma outra cidade que tem outra igreja, ou então assista pela internet, porque ela está aí para nos favorecer. Mentalizou os piores cenários. Se eu comprar este carro, pensa na manutenção, pensa no seguro, pensa no IPVA, e sente-se, ou melhor, se sentiu ser vítima da vida. É aquela coisa do vitimismo, né? Só acontece comigo. Você sabe, aquela casca de banana, quem colocou ali foi o diabo. Olha, eu só traí a minha esposa ou o meu marido, porque o Satanás colocou aquele rapaz, aquele homem, aquela mulher na minha frente e eu fiquei irresistível. Não foi, porque você se sabotou, porque você sabe que você tem uma mulher, um marido, um namorado, uma namorada, e você se sabotou e você se prejudicou. Então, se você disse sim para uma dessas perguntas que eu mais ou menos fiz agora, você já se sabotou. Só para você saber, entendeu? Então nós temos muitas qualidades dentro de nós, né? Se olharmos para elas, podendo entender que somos mais do que as nossas preocupações, mais do que as nossas ansiedades, mais do que os monstros que nós criamos na nossa cabeça, na nossa mente, você vai ver que, por exemplo, nós temos um talento inerente que deve ser celebrado e usado com mais frequência. Pode ser habilidades em costurar, em fazer comida, em escrever, em editar vídeos, em fazer cálculos, em passar tinta no telhado, sei lá eu aonde, em subir andaime, em pintar portão, entendeu? Então, nós temos esta capacidade que o Senhor nos dá, né? Então, veja o que diz no livro de Êxodos, no capítulo 35, verso 31, diz assim: e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Então o Senhor já te deu qualidades, o Senhor já te deu instrução, o Senhor já te deu inteligência, né? Use isso em teu favor. Pense mais nisso do que nos problemas, do que nas situações complicadas, nas adversidades. Ter plena consciência das nossas qualidades e talentos nos ajuda a reverter esse quadro de sabotagem. Perguntar assim: quais pensamentos, falas, atitudes, quais as ações que você deve abandonar para quietar a mente e o coração, ajuda a diminuir a força do inimigo das nossas almas. Então o inimigo, ele quer realmente nos destruir, ele quer realmente nos aniquilar, mas se a gente começar a pensar em tudo aquilo que nos faz, em todas as coisas mais do que vencedores, amém. Acabou o inimigo, aqui debaixo da planta dos nossos pés, amém. Não tem poder sobre as nossas vidas. Então, na realidade, a preocupação, ela não vai nos ajudar a encontrar uma solução racional, né? Na verdade, ela só cria monstros e mais monstros na nossa cabeça, e isso gera doenças, né? É natural que nós tenhamos um problema às vezes, uma situação, né? Uma adversidade, mas a partir do momento que essa preocupação, que este problema se torna uma angústia, uma fonte de angústia para você, é hora de você falar: chega, eu não posso cair nessa cilada, eu não posso entrar por este caminho, né? Tenta pensar numa solução para esta situação. Não é assim: se eu ganhasse na loteria. Nós não jogamos na loteria. Mas se eu prosperar, se eu colocar aquilo que Deus me deu para eu fazer, Ele me deu inteligência, Ele me deu
a vontade, Ele me deu o querer. Se eu colocar isso em prática e executar, eu vou ser bem sucedido. E aí você não vai se sabotar naquilo que você quer fazer. Então, normalmente, a nossa mente tem que ter o que não tem remédio, remediado está. Porque você tem que pensar além daquilo que te convém. Pensa no Senhor, pensa no que Deus pode fazer por você. Preocupe-se menos e viva mais. Amém? Coloca para mim o que diz em Isaías, no capítulo 55, versículos 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí? Então, não é o nosso caminho, como disse a Bispa Jaque. A nossa agenda não é a agenda de Deus. A agenda de Deus é diferente da nossa. A gente tinha um propósito, a gente tinha um plano nesta cidade, nesses 9, 10 dias que estamos aqui, que estaremos aqui. E eu penso em 9, 10 dias ainda. Mas eu não sei qual é a agenda do Senhor para mim nesta semana. Eu creio que o Senhor está no controle, que o Senhor está dirigindo os nossos passos. Amém? E agora eu vou falar com vocês. Nós chegamos no meio da nossa mensagem. Olha, por incrível que pareça, nós já chegamos na metade. Eu vou te falar 7 maneiras de você parar com a autossabotagem. Então, é uma forma de você começar a pensar, a receber na sua vida, né? E parar de se sabotar uma vez por todas. Ponto 1. Aí, investir fortemente em conhecer uma pessoa muito importante. Estou aqui. Aleluia! Não sou eu. Não estamos falando de mim. Estamos falando exatamente de você. O comportamento de autossabotagem, ela prospera na confusão interior e na nossa falta de identidade. Se você não sabe quem você realmente é fácil de se convencer de que você quer algo que você não quer. Eu falei meio Dilma agora, né? Ou de um mês. Eu usei de um mês do passado. Então, você quer alguma coisa, mas você não é aquilo que você quer. Ou seja, vamos lá, vamos ver se eu explico bem. Eu queria tanto ser igual daquela propaganda, sabe? O cara tem um iate. Será que você queria aquilo mesmo? Ou aquilo é só uma ilusão? Será que você queria mesmo aquele carrão? Eu queria um carrão, mas assim, o meu carro é um carrão. Amém. Você não tem carro? Não importa se você vai comprar uma motocicleta, uma bicicleta, um carro mais antigo, é seu, Deus te deu. Amém. Então assim, não projete na frente alguma coisa que você ainda não conquistou agora. Não queira ser aquilo que outra pessoa é. Não queira ser aquilo que a propaganda, que a televisão, que a série, Você não é um artilheiro de guerra. Amém? Você não tem uma espingarda na mão e você não tem uma metralhadora na mão para você ficar matando todo mundo. Ali é só no desenho, é só no brinquedo, é só no videogame. Amém? Amém, igreja? Amém. Amém? Você não tem uma metralhadora que você fica onde está o cara? Ali é só no brinquedo. Entendeu? Você não usa aquilo. As nossas armas não são contra carne e sangue, são contra principados e potestades. Nós temos que batalhar contra isso. Então, diz assim no versículo, no capítulo 1, no versículo 27 de Gênesis: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Quem é melhor que isso? Aleluia, Senhor. Quem é melhor que isso? Não tem projeção, não tem nada
que você não projete. Você pode começar pequeno, eu já falei isso, pensar grande. Mas assim, não se projete, conheça você, veja o que você precisa, anote, coloque ali no papel. Eu quero ser assim. Senta na tua casa e põe no papel. Eu quero ser assim, eu quero fazer isso, eu quero. É isso que vai te fazer parar de te sabotar. Você tem a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Dedeus. Se você tem a imagem e semelhança de Deus, você tem a mente de Cristo ativada em você. E se você tem a mente de Cristo ativada em você, você pode todas as coisas nesta terra. Porque nós sabemos que a nossa eternidade já é garantida pelo Senhor. Amém? Então, faça, tome uma atitude, escreva, veja quais são as suas mudanças, o que eu quero mudar, o que eu quero que mude na minha vida. Quando você fizer isso, quando você olhar aqui, você fala assim: eu tenho uma identidade. Você não tem um número, que é um CPF, de uma RG ou coisa parecida. Você tem uma identidade espiritual. Essa identidade espiritual é a imagem e semelhança de Deus. Mas você tem uma identidade nesta terra que você tem que cumprir. O teu propósito, os teus desígnios vão ser cumpridos através da sua vida. E você tem que colocar isso no papel. Se você não colocar isso no papel, você não vai avançar. Essa é a lição de casa de hoje. Ponto 2. Escreva o seu caminho. Amém? Para reconhecer quem você realmente é necessário aprender e ouvir seus próprios pensamentos e sentimentos. Não são os pensamentos e sentimentos do seu pai e da sua mãe. Eles estão lá para te doutrinar, para te ajudar, para te educar, mas você tem que ter os seus pensamentos, os seus sentimentos. Quando colocamos então isso no papel, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ideias, nós conseguimos enxergar as coisas com mais clareza. Então, lá atrás, no ponto 1, você vai escrever a tua identidade. Vou te dar trabalho hoje, porque eu vou andar para cá e para cá, e você não vai ficar sentado lá, você vai ficar em pé. Mateus é meu chato. Vamos lá. Então, naquele ponto 1, você escrever aquilo que você almeja, aquilo que você pretende, aquilo que você quer ser. No ponto 2, no seu caminho, você vai escrever quais são os teus medos, quais são as tuas angústias, quais são as tuas ideias, para conseguir enxergar com mais clareza qual é o teu caminho. Coloca também Salmo 94, versículo 19: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Amém? Ponto 3, valorize seus valores. Os nossos valores pessoais e as nossas crenças são fortes indicadores do que realmente queremos na nossa vida. Muitas vezes nós confundimos os nossos valores pessoais com os dos nossos pais, colegas, amigos de trabalho, amigos da sociedade, pessoas até da própria igreja. Esse caminho é um caminho perfeito para a autossabotagem, para a sua infelicidade. Quando você traz na mente, quando você faz aquilo que meu pai fez assim, eu vou fazer assim também. Eu sou o que sou porque ele me ensinou desse jeito. Não, você é o que é porque Deus te chamou para ser. O seu valor é realmente uma diversão. O seu valor é realmente, vamos ver se eu explico melhor. Eu gosto de sair com a galera, com meus colegas de trabalho. Eu gosto de ir para balada. Eu gosto de ir ou você prefere ficar estudando, ou você prefere ficar com a sua família, ou você prefere ficar comendo uma pipoca, assistindo um filme. Você tem que saber o que você quer, para você valorizar, para você ter valor nessa tua sabedoria. Você tem que ter essa sabedoria valorizada para você saber aquilo que você realmente quer. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, mas você também tem que se divertir, mas você também tem que sair, mas não pode ser uma rotina. Não pode ser uma rotina, não. De segunda a sexta eu trabalho, sábado e domingo eu vou pro shopping.
Sábado eu vou para o shopping, domingo eu vou para a igreja. Domingo à noite, domingo à tarde eu vou ver jogo de futebol. Mas se eu não fizer isso regradinho, que alívio. Se eu não fizer isso regradinho, vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Você não tem valor. Não é assim. Viva a vida. Coloca para mim Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, não faça da sua vida uma rotina que tem que ser. Tem que ser. Você tem que ter início, meio e fim no seu dia, na sua semana. Mas não faça isso, não transforme esse início, meio e fim da sua semana, do seu dia a dia, né, numa rotina que você não consegue dominar. Tenha valores daquilo. Comece a se valorizar por aquilo que você faz, como você faz, né? Como que isso eu posso fazer para melhorar no meu dia a dia. Tente ver esse lado de melhora no seu dia a dia, valorizando tudo que você faz, mas sem que impor uma rotina rígida, né? Tem que ser assim, se eu não fizer assim, se eu pisar aqui fora do tapete agora, não. Quarto ponto, aprenda sobre seus padrões comportamentais. Padrões comportamentais são as repetições de atitudes que aprendemos quando crianças. Então, nós temos uma educação, nós recebemos uma educação, ainda que às vezes por algum motivo umas mais falhas, umas mais ríspidas, umas mais rígidas, mas nós recebemos essa educação. Então, você tem que realmente saber dessa repetição dessas ações. Eu tenho que ser honesto. É uma coisa que os seus pais sempre falaram para você: seja honesto. Ele nunca falou para você: seja um ladrão, passe a perna nos outros. Ou seja honesto. Então, você tem que ser honesto. Honesto em todo lugar. Mas ali onde eu trabalho, os caras têm uma grana poderosa. Então, assim, se eu ir tirando 2 folhas de sulfite por dia, no final do mês, quantas folhas eu vou ter? É uma conta, né? No final do ano, quantos maços de sulfite eu peguei? Mas não faz diferença. Não. Se você precisa da folha, você vai lá e fala para ele: você pode me dar uma folha de sulfite? Eu preciso de 2 folhas de sulfite. Mas não pense, não vá com esses pensamentos de que, ali pode. Na igreja, se eu pegar uma balinha, a igreja é rica. A igreja, uma balinha não vai fazer diferença. É do Senhor, não é teu. É da igreja, a igreja é do Senhor. A igreja não é tua, a igreja é minha. Os padrões negativos também são um principal fator que traz a autossabotagem. Por exemplo, se você pensa: não sou digno de amor, então aí você fala assim: eu queria tanto ter eu vou falar dos solteiros, né? Porque o casado, ele tem que amar a sua esposa e vice-versa, seu cônjuge, acima de todas as coisas. Ponto final. Você não casou? Assume o que você fez. Casou, está casado, marido, mulher, marido, assume muito bem. Esposa, estou aqui, te amo. Publicamente isso aqui. Aleluia. Amém. Não é da boca para fora. Minha esposa está aqui, ela sabe, ela é um acesso na minha vida. Então assim, estou aqui. Estamos juntos. Então, eu pego um rapaz ou uma moça solteira. Um rapaz, por exemplo. Ele quer ser amado. Ele é digno do amor. Ele é digno de ter uma companheira, um companheiro, né? Mas você chega e fala assim: puxa, eu queria, olha, aquele rapaz, eu vou pegar uma moça, aquele rapaz, nossa, se eu tivesse um namorado como aquele,
nossa, se aquele rapaz olhasse para mim, se ele olhasse para mim, eu já estaria feliz. Imagina se um dia ele me convidasse para sair. Nossa, seria o auge. Aí o rapaz chega, aí galera, vamos sair então, não sei o que, blá, blá, blá. Escuta, você gostaria de me fazer companhia? Vamos no cinema, vamos sair, vamos todo mundo junto. Aí você já se sabota e já pensa assim, o que esse cara está querendo comigo? Será? Não, esse cara está querendo outras coisas comigo. Nossa, esse cara vai passar perna, esse cara vai querer me agarrar, esse cara já se sabotou. Porque o cara foi lá, o rapaz foi lá e, olha, eu queria sair com você, eu queria tomar um refrigerante, um suco, eu queria te levar no cinema. Já se sabotou, porque você já ficou pensando o que vai acontecer, né, se eu sair com ele. Já está tudo errado. Então, presta atenção, você tem que ter padrão. Vou sair, vou no cinema, né? Aí, acalma-se, sossego baixo, tá? Deixa o seu tempo no seu tempo. Sai, vai ter uma outra oportunidade ali, mas não se cobre e não se abstenha deste amor. Você é digno de ser amado, você queria aquilo e você agora está achando que o cara vai ser o tarado da sua vida. Querido, presta atenção, faz a coisa passo a passo. Vai jogar videogame? Vai jogar videogame, entendeu? Não importa, mas faça a coisa, né, acontecer. Valorize-se. Eu sou um cristão, eu sou uma cristã, eu sei aonde eu posso chegar, eu sei até onde eu posso ir, ponto final. Está aí o seu comportamento, está aí 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 7, diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então assim, está tudo ligado. Você sabe o seu comportamento, você sabe aquilo a que você foi chamado, você tem que exercitar isso a que você foi chamado. Amém? Amém. Nós estamos terminando. Desenvolva a autocompaixão e não a vitimização. É o 6º ponto. É isso? É isso. Crenças negativas, como eu não sou digno, ou coisas ruins sempre acontecem comigo, são alimentadas pela sua baixa autoestima. Um outro componente importante, que é um hábito da nossa autossabotagem. No entanto, apenas decidir ter uma boa autoestima não funciona, né? É um processo longo, é um processo que requer um comprometimento e principalmente um autoconhecimento. Então, se você fizer lá o ponto 1 de se autoconhecer, você já começa a trabalhar nesse 6º ponto, nesse 5º ponto, ok? Então você já consegue a começar a resolver a sua vida. Mas se houvesse um atalho para a autoestima, seria a autocompaixão. Em vez de você de tentar alcançar o objetivo, que é quase impossível, de sempre gostar de si mesmo, de você mesmo, tenta ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de compreensão por você próprio. Tenta ser mais ameno com você. Não se cobre tanto. Fique diante de um espelho. Vai lá na sua casa, olha diante do espelho. E você, melhor do que ninguém, vai saber de tudo que você já passou nessa vida, tanto das coisas boas como das coisas ruins. Reconheça que você é digno de compreensão. Todo o processo, se você fizer isso todos os dias, se você olhar todos os dias no espelho, focar naqueles olhos que estão lá, que não são os meus, são os seus. Se você focar ali e ver todas as coisas boas e ruins, se você fizer isso mais do que 21 dias,
Isso vira um processo na sua vida. E todo processo tem um progresso. Então, é uma regra, agora é a noite dos 21 dias, a oração. Não. 21 dias já foi testado isso daí. A partir do 22º dia, aquilo já é uma prática na sua vida. Você não vai precisar mais se olhar no espelho, mas você vai estar com autoconhecimento sobre si mesmo. Você vai conseguir ver muito além do que você viu até agora. Porque Deus tem planos melhores e superiores para a tua vida. Então você consegue enxergar e falar assim: puxa, eu já fiz isso, eu já fui aquilo, eu já deu errado, agora vai dar certo. Porque você está se bem e você está bem. A tua imagem e semelhança ali naquele espelho, a imagem e semelhança de Deus. Amém? Veja o que diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 31 e 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as suas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Eu não sei se eu peguei o versículo certo. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, e o que haver de beber, ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a própria, não está escrito ali não, né? Esse versículo, vocês têm certeza que é o 6? Capítulo 6, 31 e 34? Dá uma olhadinha para mim, confere para mim, Renato. Eu posso ter passado errado também. É isso mesmo? Está errado aqui. É? Certeza absoluta? Sim. Então vamos lá. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Amém? É que a versão é outra. Amém? A minha versão, ara. Vamos lá. Então, a palavra de Deus diz isso: não vos preocupeis, não vos preocupeis, não vos preocupeis. Vocês estão nas mãos do Senhor. Torne-se consciente. Ponto 6. Torne-se consciente. A maioria dos comportamentos de autossabotagem é impulsionada por padrões de pensamentos negativos no inconsciente. Então, deixa eu te colocar uma coisa. Imagine que você está no nível do mar. Imagine que acima do nível do mar você passa a ter um iceberg gigante. Quanto tem um iceberg depois do mar, acima do mar? Tem 25 metros. 25 metros? Nossa, o lugar é grande. Você passa de navio, nossa, aquele é imenso, né? Imagina que aquilo lá é o teu consciente. Imagine que o seu inconsciente está para baixo do nível do mar. É 4 ou 5 vezes maior do que aquele que você enxergou para cima. Então você traz no seu inconsciente muitas coisas que fazem os seus pensamentos atrapalharem o seu caminho. Né? Você quer dirigir as ações, você quer deixar que essas ações dominem o seu dia a dia. Está errado. O que é consciente tem que ser consciente. O que está no seu inconsciente, ele não pode vir atrapalhar o seu consciente. O que você faz, as suas ações, o que você quer dominar, você não pode deixar que o teu inconsciente domine sobre a tua vida. Isso é prejudicial, isso faz com que você se sabote. Essa é uma técnica também que ajuda você a estar consciente dos seus sentimentos.
o que pode ser usado também como uma ferramenta de navegação para ajudá-lo a determinar uma sensação de autossabotagem. Puxa vida, eu queria tanto fazer isso daqui, eu estou fazendo e tal, não sei o que, mas eu sei que se eu continuar fazendo, eu vou passar mal. Eu sei que se eu continuar fazendo, vai dar ruim. Eu sei que se eu continuar fazendo, eu sei. Você não sabe de nada, eu tenho consciência que está falando o que você sabe. Você não sabe disso. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Obrigado. Pelo menos uma pessoa está me entendendo. Então, assim, essa sensação de autossabotagem é o que você sente ser algo que realmente, às vezes, deseja. Você deseja ser autossabotado, você deseja a autossabotagem, porque o teu inconsciente vai falar mais do que aquilo que você quer, mais do que aquilo que você está fazendo, mais do que aquilo que você está vivendo. Você está me entendendo? Amém? Diz assim em 1 Tessalonicenses 4:5, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque as pessoas, elas querem ultrapassar as barreiras. Aquilo está no seu inconsciente. Talvez um dia você fizesse aquilo, talvez um dia você temesse aquilo, talvez um dia você estivesse envolvido com aquilo, mas você tem que se guardar, você tem que dominar a tua carne, você tem que avançar, tudo aquilo, você sabe, querido, você sabe quando você está fazendo certo, e você sabe principalmente quando você está fazendo errado. Aquilo não traz paz ao seu coração, aquilo é errado, aquilo está fora dos propósitos de Deus, aquilo está fora da sua vida de santificação. Por isso, quando você achar, não ache, tenha certeza que aquilo vai te favorecer. Ah não, mas falou mais forte, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o teu espírito que habita em você é forte. Ele te vivifica, ele dá ordem, ele subjuga a tua carne, mas ele faz com que você avance e não você se sabote, para você se atrasar, para você ficar para trás. Amém? Vamos lá, ponto 7. Mantenha o foco na simplicidade. Quanto mais complicado as coisas, mais difícil é avançar. Isto é, sabotamos o nosso processo mais uma vez. Simplicidade pode vir de tirar o drama da situação. Nossa, como às vezes nós somos dramáticos, né? Como nós às vezes queremos dar uma importância maior do que realmente aquilo merece. Ela não é tão grande assim, ela tem uma certa importância, mas nós temos uma maneira de dramatizar aquela situação, de fazer daquilo, nossa, aquilo ali, mas aquilo, mas comigo, querido, para de drama, comigo, não importa, não dramatize nada, deixa a coisa mais leve. Não, querido, não é corrida de cavalo, não é jogo de futebol. Vai mais macia, pensa. Às vezes eu já falo também, você pensa quando eu falo algumas coisas, algumas brincadeiras que eu faço, que eu aprendi com meu sogro. Então, você pensa antes de falar? Não, eu falo. Está errado, eu tenho que pensar mais. E às vezes a gente está em umas conversas sérias, né? Assim, às vezes que eu falo assim, em outras oportunidades, em outras igrejas, a gente sai, aí a gente vai comer alguma coisa fora, tá? E de repente a pessoa começa a perguntar alguma coisa, e de repente eu solto uma pérola, né? E aí ela fala assim, pô, mas você pensou na hora que você falou? A pessoa estava falando tão profundo na situação. E eu falei assim, mas me deu vontade, entendeu? Já me sabotei, já. Aquilo que a pessoa tinha uma perspectiva da minha vida, uma projeção da minha vida,
ali já naufragou, entendeu? Porque ali eu já soltei a pérola, né? E ela falou assim: você tem que pensar mais naquilo que você fala, né? Mas não deu, escapou, saiu, né? Então assim, a gente não pode dramatizar. É isso que eu não gosto, de dramatizar. A pessoa está dramatizando. Por isso que eu não sirvo para o ministério, para a diretoria da Bispa Renata, que é de aconselhamento. Não dá, assim, às vezes eu vou dar conselhos. Depois, eu sou um pastor, eu tenho que dar conselhos para você, ovelha, né? Eu também preciso de conselhos. Mas assim, às vezes, a dramatização também eu vou cortar aquele drama, né? E aí, eu não sirvo para esse tipo de aconselhamento. Por isso que a Bispa, já que está no aconselhamento, junto com a Bispa Renata e outras pessoas, que tem aquela coisa de ouvir, de falar, não é o meu ministério. Não é o meu ministério. O ministério é o da prática, é o da subir na escada, é o se precisar. Se tivesse me falado ontem, dentro de todo o meu processo que eu estou, eu até teria vindo subir na escada aí também, no andaime, não teria problema. Estamos aqui para trabalhar. Coloca para mim o que está em 2 Coríntios, por favor. 4, 16 a 17. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você não dramatiza, vive a vida, né? Seja mais leve. Mas não dá. Eu já falei muito, não dá. A minha frase principal era não. O pessoal falava assim: escuta, dá para pôr essa redinha aqui no copo? Não. Dá para ser esse copo de bolinha aqui com pontinha? Não. Dá para ser uma Bíblia assim, capa? Não. Dá para fazer, a gente consegue tirar essa mesinha daqui, por ali? Não. Mas eu aprendi que sim. Eu aprendi a dizer sim. Eu aprendi porque depois, todas as vezes, deixa eu só explicar, todas as vezes que eu falei que não podia, depois eu mesmo ia lá e falava: olha que redinha bonitinha, vamos fazer aqui, ó. Aquela mesa fica melhor ali. Olha, entendeu? Eu mesmo me sabotava, e depois que todo mundo já estava contra mim, olhando feio, quase me comendo, eu falava assim. Mas não porque eu estava com medo deles, porque a minha primeira palavra era não. A minha primeira palavra era a dramatização. Agora não é tanto. Agora eu estou, olha lá, glória a Deus, agora não é tanto. Amém? Por último, já acabou as 7. Não é 7 pragas, hein? Presta atenção. São 7 armas para você se livrar da autossabotagem. Mas tem uma 8ª que não está lá. Não que ela é menos importante, eu não coloquei. Mas tem horas que nós nos esforçamos e não conseguimos avançar. Nossa, fiz tudo que ele falou, do item 1 ao item 7. Todas essas coisas que eu falei, nós temos aqui um coach, Bispo Marcos. Ele ensina isso com certeza de uma forma mais eficiente, eficaz, mas com certeza ele deve ter ouvido, e outras pessoas já devem ter ouvido alguma coisa a esse respeito. Eu só associei a palavra de Deus aquilo que a gente aprende às vezes na teoria, na prática, lá fora, na sociedade. Mas às vezes a gente não consegue avançar. E todos esses métodos que eu te falei, já foi provado que se você os fizer, pelo menos esses 7, tem muitos mais, mas esses 7, se você priorizar, você vai avançar e vai ver a glória de Deus na sua vida. Amém. Com certeza, isso é certeza.
Mas às vezes você não consegue, às vezes nós não conseguimos, nós ficamos paralisados, né? E aí nós temos que pedir ajuda. Quem vai te ajudar? É o Senhor que vai te ajudar, certamente. Mas Ele coloca pessoas no nosso meio, Ele coloca pessoas para que a gente possa nos abrir, para que nós possamos nos abrir com essas pessoas. Quem são essas pessoas? A primeira coisa que você tem uma dificuldade, tem uma situação complicada, tem um problema, sabe onde é o teu confessionário? É com o teu pastor e com a tua pastora. São bispos segundo o coração de Deus, são pastores segundo o coração de Deus. Eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar porque eles vão te ajudar mediante a palavra de Deus. É nessa palavra que eles vão se basear. Há pastores de outros, da nossa igreja mesmo, de outras igrejas, que são psicoterapeutas, psicanalistas, né? E não são mais importantes ou menos importantes do que o Bispo Marcos e a Bispo Alessandra. Você, há um tempo atrás, eu vou falar pela nossa igreja, 29 anos atrás, nós tínhamos, às vezes, na mente, que buscar alternativa em um psicólogo, em um terapeuta, era uma coisa assim, imagina, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho os pastores, mas se for necessário, os teus pastores vão indicar um psicólogo ou um terapeuta para que você faça uma terapia. Você tem que se abrir, você tem que jogar para fora. Às vezes você tem ali um sentimento, uma angústia, você tem uma coisa dentro de você que aquela ferida não é nunca curável. E você se sabota por causa daquela ferida. Então você tem que se abrir para os seus pastores, se você quiser. Ah, não, mas eles conhecem a minha vida, eles já sabem de qual é salteado. Venha conversar, eles vão indicar para você um terapeuta, para você se abrir, para você falar, para você despejar, para você entender como você solucionar. Claro, se esse terapeuta, se esse psicanalista, se esse psicólogo for uma pessoa temente a Deus, melhor ainda, tá? Amém? Mas não tema um profissional, né? É um profissional da área da saúde que vai cuidar, que vai te ajudar. Agora não deixa isso, não, eu vou tocando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, não é deixar a vida me levar, a vida leva eu e está tudo certo. Não, você tem que acertar esse passo, esse ponto, isso que te traz uma angústia, isso que te traz medo, isso que te traz um transtorno mental, você tem que liquidar isso de uma vez por todas. Vá procurar ajuda, dos seus pastores, dos seus líderes. Não quero, vá procurar a ajuda de um profissional que entenda, que saiba solucionar e te ajudar nos seus problemas. Esta é a minha indicação de hoje. Não tente enxergar que você, eu não consigo ver uma solução e também a minha caminhada está terminada por aqui. Não, a sua caminhada está apenas começando. À medida que construímos e ampliamos a nossa coerência pessoal, aumentamos o nosso equilíbrio interno e alinhamos o coração, a mente e as emoções. Quando estamos mais conectados a nós mesmos e aos fatos que ficamos menos propensos a acreditar em armadilhas, acreditar na nossa mente tumultuada, acreditar em ceder às velhas inseguranças, às velhas práticas, às preocupações, aos auto-julgamentos. Acredite que no seu valor e nas suas qualidades. Acredite na pessoa incrível que você é. Não aceite menos do que isso. Você é incrível para Deus. Você é incrível nas mãos de Deus. Você pode fazer ainda mais, muito mais do que você pensa, do que você já fez. Renatinho está me olhando ali e falando assim, mais do que eu já fiz. Mais. É pouco. O que nós já fizemos é pouco. Tá? Pense em tudo que vocês fazem. Vocês são incríveis.
quando Deus está no controle. Escolha um caminho de paz, da paz interior, e aprenda a conviver melhor com você mesmo. Amém. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aleluia. Tem outro? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, não é qualquer paz, não é uma paz da balada, não é a paz do cinema, não é a paz do joguinho, não é a paz do estudo, é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É isso a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Saiba trabalhar desta forma. E para finalizar, Romanos 12, 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Assim seja, porque assim disse o Senhor.